Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7, 8. Glorificado seja o sagrado nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje à noite, queremos caminhar no terreno sagrado. A partir deste texto, depois passaremos por Êxodo, capítulo de número 12. Iremos até 1 Coríntios, capítulo de número 11. E ouviremos a palavra do Senhor aos nossos corações. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta passagem fala do Cordeiro Pascual. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, é a nossa Páscoa. A Páscoa, sem sombra de dúvidas, no Antigo Testamento, foi, juntamente com o Êxodo, o maior evento dos israelitas. A Páscoa, ela é carregada de simbolismo. A Páscoa é um tipo de Cristo. Cristo é o seu antítipo, ou seja, a Páscoa é a figura, Cristo é o cumprimento. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 3, fala que o cordeiro deveria ser sacrificado para alcançar uma família. A família deveria estar dentro de casa. É interessante saber que Jesus está no nosso meio, mas Jesus estar no meio da família não significa garantia de livramento eterno. Foi necessário que o cordeiro fosse morto, mas só o cordeiro morto não é suficiente. Era necessário que o sangue fosse derramado, mas só o sangue derramado, o sangue através do qual há remissão de pecados, também não era suficiente. Era necessário que o sangue fosse colocado sobre as ombreiras das portas, sobre a verga da porta, mas estar sobre a verga da porta não era suficiente. Era necessário estar debaixo do sangue, porque naquele dia o anjo do juízo ia passar. Páscoa significa passagem. Ele ia passar com a espada desembainhada, e a casa que não tinha o sangue, o primogênito morria. Mas quando o anjo via o sangue, ele colocava a espada na bainha novamente e passava por cima, porque naquela família havia uma aliança com Deus, havia uma fé na promessa da palavra de Deus. Meus amados irmãos, em Gênesis capítulo 22, Jesus é o cordeiro suficiente para salvar uma pessoa. Em Êxodo capítulo 12, versículo 3, Jesus é o cordeiro suficiente para salvar uma família. Em Isaías 53, versículo 8, Jesus é o cordeiro suficiente para salvar uma nação. Em João capítulo 1, versículo 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o seu santo nome.
Agora tinha todo um procedimento, orientações divinas, como deveria celebrar-se a Páscoa. A Páscoa deveria ter alguns ingredientes. Tinha dias, mas não vou me deter na questão de dias. Sobre a refeição, sobre o alimento da Páscoa, era necessário que fosse consumido na sua inteireza o cordeiro por completo. E o cordeiro não podia ser cozido, o cordeiro tinha que ser assado, tinha que passar no fogo, lá no Calvário. Jesus Cristo experimentou o fogo do juízo de Deus, para que hoje nós estivéssemos neste lugar, na sua santa presença, se alegrando no seu Espírito Santo. O alimento da Páscoa tinha ervas amargas, que lembrava do sofrimento do Egito, mas também das aflições que estava por vir. Tinham outros ingredientes, mas eu quero avançar, porque há muitas coisas que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite, noutras passagens bíblicas. Nós lemos neste texto que devemos abandonar o fermento velho. Lá na Páscoa, também os pães deveriam ser asmos, pães sem fermento. Fermento é símbolo de impureza, de orgulho, de falso ensino, de hipocrisia. O fermento, ele tem uma característica, ele age secretamente, ele age no oculto e se expande rapidamente, ele incha e faz a massa crescer. O fermento é pecado, mas o Senhor diz que nós devemos celebrar a festa com os pães da sinceridade e da verdade, lançando fora o fermento velho. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo, glorifica o nome dEle, porque Ele está nesta noite, nesse lugar. Na época de Jesus, quando um jovem noivava com uma moça, ele selava o compromisso dando uma medalha, e nesta medalha estava escrita, ele entregava para a jovem, consagrada a mim. E ele pegava parte daquela medalha, ou uma medalha semelhante, e levava consigo, e ele não vinha mais até o dia do casamento. No entanto, ele elegia um amigo, e este amigo levava as suas mensagens para a noiva, mas todas as vezes que o amigo levava a mensagem, tinha que levar presentes, e eram presentes caríssimos, presentes valiosos, eram joias, porque com estas joias a noiva iria se adornar para o dia do casamento. No entanto, o amigo não ia jamais por sua própria vontade, só ia quando o noivo o enviava. A noiva, por sua vez, preparava um banquete, e aquele banquete era um sinal do seu compromisso assumido com o noivo, e aquele banquete também demonstrava as suas aptidões para cuidar do seu noivo por ocasião do matrimônio, por ocasião do casamento. Aquele banquete não era para o amigo do noivo, era para o noivo, e quando o amigo trazia as joias, se alimentava do banquete, levava as notícias da noiva para o noivo. Meus amados irmãos, nós sabemos lá no capítulo 14 de João, que Jesus Cristo foi preparar-nos morada, e Ele enviou um amigo. Jesus é o noivo, o amigo é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio trazendo a mensagem do noivo. Nesta noite Ele já falou conosco pela mensagem cantada, e agora fala-nos pela mensagem pregada. Bendito seja o seu santo nome. Mas o Espírito Santo, Ele também traz os presentes do noivo, e os presentes são dons espirituais, é o fruto do Espírito. Ele está nesta noite conosco. Você pode receber dádivas celestiais, se você crer, você verá a glória de Deus nesta noite. Eu creio. Quem crer, levanta a mão e glorifica o nome dEle. Mas o amigo levava a mensagem, a notícia da noiva.
Bendito seja o nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele vai levar as nossas orações nesta noite. Ele vai levar o nosso culto e vai colocar diante do trono de Deus e vai dizer: Jesus, a noiva está reunida. Jesus, a noiva está em comunhão. Jesus, a noiva está em volta da mesa. Jesus, a noiva está adorando. 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 Bendito seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia nos adverte lá em Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27, diz o texto sagrado, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele traz a seguinte advertência: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Comer indignamente. Na verdade, irmãos, tudo é por graça. Aliás, isso aqui não é uma janta, não é um lanche, isso aqui é o banquete da graça, através do qual nós recebemos os benefícios que Jesus conquistou para nós lá no Calvário. Mas o texto sagrado fala daqueles que comem indignamente. Como podemos se aproximar da mesa se todos nós somos indignos? É bem verdade que a nossa dignidade está em reconhecer a nossa indignidade, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Quando reconhecemos que não merecemos, a graça de Deus vem sobre nós. Ah, pastor, mas eu pequei, eu falhei em pensamentos depois que cheguei aqui. Ei, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão. O sangue de Jesus está sobre esta casa. O sangue de Jesus está sobre esta igreja. O sangue de Jesus é poderoso na minha vida e na sua vida. E a graça de Deus não é apenas para levantar o caído, para restaurar o contrito. A graça de Deus também é agente de transformação, para nos levar a uma vida santa, para não pecarmos mais contra o Senhor. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não tem prazer no pecado. O pecado é um acidente de percurso, mas o Espírito Santo é gracioso. Bendito seja o Espírito Santo. Ninguém está aqui, ninguém pode arrogantemente bater no peito: eu estou aqui porque eu jejuei, porque eu mereço, porque eu me esforcei. Não, é graça. Tudo de bom que há em nós vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É dele. Se há alguma virtude, se há algum louvor, se há algo bom em você, é dele, tudo é dele, para ele, glória pois a ele, na igreja e pelos séculos dos séculos, amém. Aleluia. Meus amados, nós estamos aqui para chegar-se a Deus, e a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. À luz da Bíblia existem diferentes níveis de relacionamentos. A Bíblia fala de multidões que seguiam a Jesus, mas sem compromisso. A Bíblia fala de discípulos que andavam com Jesus, que ouviam Jesus. Jesus separou 70, enviou 70 discípulos. A Bíblia fala de outro nível. Jesus escolheu dentre os discípulos 12 apóstolos. E depois de ter escolhido esses 12, a palavra de Deus fala de 3 que eram mais íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. E dentre os 3 tinha um mais íntimo ainda, um que colocava o
a cabeça sobre o peito de Jesus, que sentia o coração de Jesus, que amava o que Jesus amava, que odiava o que Jesus odiava. Ei, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filhos prediletos, mas é verdade que tem uns que são mais próximos de Jesus. Eu quero te convidar nesta noite a mergulhar no oceano do Espírito e se aproximar do teu Salvador. Ele está no trono, mas Ele está te chamando: vem, 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 quero eu cumprir as promessas na tua vida. Alguém já disse que intimidade traz santidade. Santidade gera autoridade, e a autoridade leva-nos à conquista. Nesta noite, se aproxime mais de Jesus, chegue mais perto do teu Salvador, porque Ele vai te enriquecer com os benefícios conquistados no Calvário. Ah, Calvário, Calvário, que demonstra o grande amor de Deus. Jesus não temeu o Calvário não foi acidente de percurso, não. O Calvário estava incrustado no coração do Pai desde a eternidade. O Calvário estava diante dos olhos de Jesus desde sempre. Ele veio para o Calvário, apesar que muitos sem conhecimento pensavam que ali Jesus estava sendo ferido e derrotado. Na verdade, lá no Gólgota, Ele desferiu o golpe mortal em Satanás. Lá no Gólgota, Ele despojou os principados e as potestades e os expôs à vergonha. Ele triunfou sobre o diabo, Ele triunfou sobre a morte. Aleluia! E em Cristo Jesus nós também somos mais do que vencedores. Hoje nós vamos comer o pão. Ao pegar o pão e alimentarmos-nos, o pão vai entrar no nosso organismo, vai ficar indissolúvel, vai fazer parte do nosso corpo. Ei, Jesus, o pão partido, o pão rasgado no Gólgota, Ele disse: a minha carne é comida. Nós vamos se alimentar do corpo de Jesus nesta noite. Como é isso, pastor? Nós vamos nos alimentar pela fé no nosso coração. Aleluia, espiritualmente vamos receber mais de Cristo no nosso coração. Aleluia, e agora é uma união indissolúvel. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, não são os anjos, não são os demônios, não é a altura, não é a profundidade, nada, nem tribulação, nem angústia, nem dor, nem aflição, não é o sofrimento, nada, nada, nem no presente, nem no porvir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Mas o sangue foi derramado. Jesus disse: o meu sangue é bebida. Nós vamos beber o sangue de Jesus pela fé. Quando a Bíblia fala do sangue de Jesus, é porque o sangue é vida. Isso a Bíblia nos dá a entender que nós não temos vida em nós mesmos. Nós não somos autossuficientes, nem mesmo na semeadura, que há uma relevância dada à participação humana. Até na semeadura, a graça de Deus. Porque apesar da Bíblia falar que devemos semear, plantar, mas quem deu o terreno foi Deus, quem dá o oxigênio é Deus, quem coloca o sol é Deus, quem manda a chuva é Deus, quem dá o crescimento é Deus. Tudo é de Deus, é graça de Deus, é graça de Deus. Só Ele é autossuficiente, só Ele é merecedor de toda glória e de toda honra. Jesus veio voluntariamente, Deus o entregou, os nossos pecados o levaram para o Gólgota, mas Ele foi para o Calvário, não cabisbaixo, como condenado. Ele foi com a cabeça erguida, como um rei que caminha para a coroação, porque lá estava e estará sempre a nossa vitória. A nossa vitória. Quando falamos do sangue de Jesus, estamos falando da vitória da igreja e da vergonha de Satanás. Só quem está debaixo do sangue de Jesus, aleluia. Quem ainda não está, aproveita, porque mais um pouco xoxinho de tempo, o que há de vir, o que há de vir,
Ele virá, Ele virá. Só quem crê, glorifica o Senhor nesta noite. Meus amados, Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. Quando Filipe se encontrou com o eunuco, lá que estava lendo Isaías 53, ele disse: olha, esse Cordeiro é Jesus. Quando Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz: Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Quando Pedro estava mandando uma das suas cartas, ele diz que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, não com prata ou com ouro ou com qualquer outra coisa corruptível, mas como pelo precioso sangue do Cordeiro, o sangue imaculado, aleluia. Todos apontam para o Cordeiro, e nesta noite, não custa lembrar, Ele está no nosso meio, bendito seja o seu santo nome. Agora é interessante que lá na Páscoa tinha que comer a cabeça do cordeiro. Não era o que a gente queria. Não era o que tinha que comer as pernas do cordeiro. Tinha que comer as entranhas. Meus irmãos, tudo isso tem um simbolismo. Romanos capítulo 12 está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que comer a cabeça, tem que ter a mente de Cristo, tem que pensar como Jesus pensa. A Bíblia fala das pernas. Nós somos o corpo de Jesus na terra. Você quer que Jesus visite o hospital? Você quer que Jesus visite o presídio? Se levante e comece a caminhar. Você é as pernas de Jesus na terra. As entranhas fala da intimidade, fala do sentimento. Assim como a Bíblia, quando fala do coração, não está falando daquele órgão que bombeia sangue para todo o corpo, mas está falando do cerne do nosso ser. As entranhas fala do sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, achou-se na forma humana, e sendo homem humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Participe do culto. Até a morte de cruz. Ele foi obediente até a cruz. Glorificado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, estou caminhando para a conclusão, mas ainda tenho muito ao que dizer. Escute com atenção, porque a palavra de Deus, ela sempre cumpre o seu propósito. Ela sempre prospera naquilo para qual ela é enviada. Tanto ela é remédio para curar, como ela é vacina para prevenir. Nesta noite, através da tua adoração, lembra-se o que é que o amigo faz? Ele leva a mensagem para o noivo. Ele vai levar a tua adoração nesta noite para o noivo. Aleluia. Ele é quem intercede por você na terra. Ele vai levar. A Bíblia diz que as orações dos santos sobem à presença de Deus como fumaça. Deus inala aquela fumaça e responde com trovões sobre a terra. Haverá livramento para você, haverá livramento para a sua casa, haverá bênção de Deus para a sua família, porque a Bíblia diz que os homens passam, mas as alianças permanecem, e o Senhor fará misericórdia até 1000 gerações daquele que o ama e lhe obedece. Ande no caminho, ande na presença de Deus e seja perfeito. Sê tu uma bênção. Declare para o seu irmão: sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Bendito seja o nome de Jesus. A bênção traz alegria, a bênção nos alegra, a bênção nos encoraja, a bênção nos fortalece. Aleluia. Sê tu uma bênção nas mãos de Deus. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida um tempo de restauração. Eu quero profetizar sobre a sua vida que as promessas se cumprirão se você andar em santidade.
santidade, porque assim como é santo aquele que te chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia diz que quem é imundo se suje mais ainda, mas quem é santo se santifique mais ainda. Mas 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, irmão Tales, está escrito também no texto sagrado: por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Meus irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Pode ser um membro, pode ser uma pessoa que tem uma posição. Deus não olha para posições. Deus, os olhos de Deus contemplam todas as coisas estão patentes aos olhos daquele com quem nós haveremos de dar conta. Muitos não estão discernindo o significado da Santa Ceia. Muitos participam como se fosse apenas um procedimento, um cumprimento de uma rotina. Não, meus irmãos, esta é a maior festa da igreja. Jesus Cristo, Ele mandou preparar a Páscoa. Os discípulos chegaram e Jesus disse: olha, quando você encontrar um homem levando um cântaro, vá com ele, vá até a casa e diga que eu preciso. Era fácil os discípulos encontrar um homem com cântaro, porque só as mulheres andavam com cântaro. Jesus chegou, eles prepararam a Páscoa. Jesus participou da Páscoa. Em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala de 2 ceias: a ceia da Páscoa e a Santa Ceia, a ceia que o Senhor instituiu, porque depois de participar da ceia, da Páscoa, Jesus pegou o pão, este pão que é partido por vós, está escrito no texto sagrado. Depois falou sobre o vinho, que representa, que simboliza o seu sangue. Somente João fala apenas da Páscoa, mas os 3 evangelhos, Jesus instituiu a Santa Ceia, e hoje para a igreja, a Santa Ceia substituiu a Páscoa. Assim como a Páscoa tipificava Cristo, a Santa Ceia tipifica as bodas do Cordeiro. Nós estamos celebrando hoje aqui, mas Jesus disse: eu não beberei mais do fruto da vide até aquele dia no reino de meu Pai, quando beberei convosco. A palavra de Deus nos diz que o noivo já está às portas. Aleluia, a trombeta vai soar, pode ser hoje. Por isso, meu irmão, cuidado, porque o versículo que lemos fala de 3 tipos de juízo divino, 3 tipos de disciplina divina. No versículo 30, há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Tem pessoas que estão participando indignamente e estão fracos na fé, porque assim como a Santa Ceia pode ser bênção, pode também ser juízo. Assim como lá no Êxodo, no capítulo 12, a mesma mão que trouxe bênção e livramento sobre Israel, trouxe juízo sobre o Egito. A mesma Santa Ceia nesta noite pode trazer uma disciplina do céu sobre a sua vida, e muitos já estão sofrendo uma disciplina divina. Muitos estão fracos na fé, muitos estão em pé, mas vazios. A Bíblia nos ensina, irmãos, que quem está na carne não pode agradar a Deus. Alguém já disse que o principal instrumento de Satanás em uma igreja é um pastor carnal. Em Judas capítulo 1, coloca aí, irmão Tales, versículo 12 e 13, e vejamos o que a Bíblia diz. Versículo 12, lá de Judas: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor fala de pessoas que estão apacentando a si mesmo. Estes são escolhidos em vossos ágapes ou em vossos banquetes, quando se
banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo vento, são árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. Versículo 13: ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para os quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, não se banqueteie sem temor e sem reverência diante da mesa do Senhor. O Senhor é santo e exige santidade na sua presença. Fraqueza, doença, segunda disciplina. Terceira disciplina: muitos dormem, muitos já morreram. Quantos já foram ceifados pelo juízo divino? Ei, Deus não se deixa escarnecer. Quem semeia no Espírito colherá a vida eterna, mas quem semeia na carne colherá corrupção. Estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Nem todos que estão em Israel são israelitas, mas o remanescente, aqueles fiéis, estes sim perseveram e serão salvos e ouvirão o soar da trombeta. Aleluia! O noivo vai vir e nós iremos nos encontrar com o noivo. Nós entraremos pelos tabernáculos celestes. Aleluia! Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o rei. Quem é, pois, este rei? Este é o rei da glória, este é Jesus. Jesus vai entrar, a igreja vai acompanhá-lo. Aleluia, aleluia, o dia está chegando. Daquela festa das bodas do Cordeiro, os anjos não vão participar, só os remidos, só os lavados no sangue de Jesus, mas os anjos vão estar lá. Irmão Thales, para encerrar, Apocalipse capítulo de número 7, a partir do versículo 9, coloque aí para lermos e vermos aquela cena gloriosa. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas das mãos. Versículo 10: e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Versículo 11: e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Versículo 2, toda a igreja no 3, 1, 2, 3, dizendo: amém, louvor, quem puder adorar, adore ao Cordeiro de Deus. Vamos ficar em pé. Só quem ouviu a voz potente e poderosa do Senhor. Aleluia!